5 minutos, mas a Sônia Blota está chegando agora, direto de Paris, com mais informações sobre essa questão de moedas de países emergentes, porque é claro, não é, Sônia, que existe uma situação interna no Brasil, um pepino gigante, o real é a moeda mais desvalorizada do mundo, então ajuda a gente a ler esse quadro de outros países emergentes. Como é que está essa situação em outros lugares? Isso aqui é só Brasil ou está se repetindo também em países em situação semelhante? Sônia, bom dia. Um bom dia para o Cláudio, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Jornal Gente nessa terça-feira ao vivo. Olha, Thaís, infelizmente é uma situação muito pior para o Brasil. Essa política econômica do nosso governo, como você muito bem analisou, não está levando a indicadores nada bons. E é certo que uma expansão fiscal gera um crescimento no curto prazo, aquilo que você falou, e o que a gente observa, né? O país crescendo mais de 3% esse ano e em pleno emprego. Porém, o mercado financeiro antecipa o futuro. E o que ele vem nos dizendo não é nada auspicioso. Não adianta simplesmente a gente xingar a Faria Lima, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Como muito bem explicou você. O que acontece hoje no Brasil que a gente vê aqui do outro lado do Atlântico? É que o real é a moeda mais desvalorizada do mundo, muito mais do que em países como o México, como a Colômbia, o Chile, países com governos de esquerda como o nosso. Se nós olharmos para as bolsas, vamos lá, a do Brasil também é a pior do mundo. Perde de longe, por exemplo, para a Argentina, para o Peru, para a África do Sul, para o Chile e para a Colômbia, todos emergentes como o Brasil. São exemplos. A taxa de juros real do Brasil está por volta de 9,5%. Só fica atrás da Turquia, que está em torno de 13%. E a Rússia, em guerra, vem em terceiro lugar, bem pertinho do Brasil, com taxa de juros de 9%. Já países como México e Colômbia, né, tem a taxa de juros real por volta de 5,5%, muito abaixo da brasileira. Sobre a Turquia, que é a número 1, por quê? Não precisamos nem falar que o país foi macroeconomicamente desestruturado. E isso foi uma estratégia do líder Tayyip Erdogan de confrontar o mercado financeiro. Por lá, a inflação, gente, está por volta de 50%, mas já teve picos de 75%, vejam só. E a moeda turca perdeu 95% de seu valor. E por que o Brasil está andando tão mal em relação aos seus pares emergentes? O Brasil tem uma balança comercial boa, uma indústria competitiva, um agronegócio que é exemplo para o mundo e um setor mineral, como os setores de ferro e petróleo, que apesar de ventos contrários ultimamente, está indo bem. O que os mercados estão dizendo é que o problema do Brasil está sendo causado justamente pelo governo com a sua política fiscal inconsequente. Uma situação piorada por um cabo de guerra entre governo e mercado, um cabo de guerra desnecessário há 2 anos. O déficit nominal do Brasil está por volta de 10% do PIB e é dos maiores do mundo. Só se assemelha a países em guerra como Ucrânia e Rússia. Além disso, a dívida pública do nosso Brasil com relação ao PIB, né, que é um medidor de solvência do Estado, é muito elevada e deve terminar o ano de 2024 acima de 77% do PIB. Bom, para comparar esse número no México, por exemplo, que está em torno de 48%. No Chile, 40%. Na Colômbia, em torno de 59%. No Peru, 33% e no Paraguai, 36%. Ou seja, a gente vê que o Brasil é de longe o mais endividado de seus pares na América Latina e também com o maior déficit nominal. E essa situação tem levado nosso país a esses indicadores trágicos. E não adianta o Banco Central aumentar os juros ou vender o dólar. Nós estamos com um problema, como disse Thaís Freitas, de confiança. Todos estão procurando se proteger como podem. E o problema do Brasil é fiscal e a solução tem que ser fiscal. Nós temos um exemplo no vizinho, Argentina. Uma terra arrasada antes das eleições. Após um ajuste fiscal severo do governo, gostem ou não do Milei,
e das consequências de curto prazo que acontecem, como, por exemplo, aumento da pobreza por corte de benefícios, que é complicado, mas a inflação caiu de 25% a 2,4%. A moeda se valoriza cerca de 40% em relação ao dólar. A bolsa é a que mais se valoriza no mundo e o crescimento econômico voltou de 3,9% no terceiro trimestre de 2024. Claro que tudo comparado a indicadores que eram péssimos, mas a Argentina está voltando ao crescimento. Então o Brasil precisa ver qual o caminho a trilhar agora, sendo que o governo atual tem que acenar para todos os brasileiros e dar segurança, emprego, tudo aquilo que queremos quando votamos nas eleições e, enfim, quem votou em quem não interessa. O governo tem que ser o governo de todos os brasileiros. E é por isso que eu convido agora para entrar nessa conversa Cláudio Humberto.